Bom, quem me conhece sabe que há anos eu defendo uma mudança do modelo econômico que está aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, prendendo o nosso país numa espécie de bola de ferro do passado que nos impede de crescer. A nação não cresce, o Brasil perdeu a vocação para o crescimento. É um modelo econômico baseado no rentismo. E o que é o rentismo? De forma simplificada, podemos dizer que é um jeito de ganhar dinheiro sem produzir nada, apenas emprestando dinheiro ao governo, às empresas e às pessoas e cobrando juros altíssimos de volta. Em outras palavras, é uma espécie de agiotagem que o mercado financeiro pratica com o Brasil e com os brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 25%, ou seja, um de cada R$4, preste bem atenção, um de cada R$4 que o governo brasileiro arrecada é gasto apenas para pagar os juros do dinheiro que ele toma emprestado de bancos e de outros organismos financeiros. E repare de novo, para pagar apenas os juros. Não é para abater a dívida, para pagar uma prestação da dívida, para diminuir a dívida. Só o juro leva um de cada R$4 daquilo que todo o Brasil esfoladamente trabalha e produz e paga de imposto para o governo. Pois bem, um estudo publicado agora revelou que entre maio do ano passado e maio desse ano, o governo brasileiro desembolsou, preste bem atenção, meu irmão, você que está sentindo a falta total do governo em saúde, em educação, em segurança, em tudo, e falta dinheiro para isso, e falta dinheiro para aquilo, e não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Pois bem, entre maio do ano passado e maio agora, desse ano, o governo brasileiro do senhor Bolsonaro desembolsou nada mais, nada menos do que 500 bilhões de reais, com B de bola, meio trilhão de reais, com T de tapioca, apenas para pagar os juros da dívida pública. É o segundo maior valor desde 2016, quando a fortuna paga aos bancos foi de 540 bilhões de reais. Agora vejam o tamanho do absurdo. Esses 500 bilhões para pagar juros, e volto a lembrar, para pagar apenas os juros da dívida, não para abater a dívida em si, não para abater uma prestação, não para diminuir a dívida, só para juro. São um valor maior, preste bem atenção, esses 500 bilhões são um valor maior do que a soma dos gastos com o Auxílio Brasil e com todos os investimentos em saúde do Brasil inteiro e em educação do Brasil inteiro. Isso mesmo, você ouviu? Educação, saúde e Auxílio Brasil custam mais ou menos 300 bilhões de reais ao todo. Só de juro, nós pagamos 500 bilhões de reais. Vocês percebem? Menos de 300 bilhões, eu vou repetir, não é possível que o Brasil não acorde para ver onde é que está o nó do problema. Menos de 300 bilhões de reais no ano inteiro para pagar o Auxílio Brasil para todas as famílias pobres que recebem, para pagar todo o SUS, todo o sistema de saúde, todo o gasto com saúde e todo o gasto com educação, universidade, etc, etc. 300 bilhões, juro para banco, 500 bilhões. 500 bilhões para pagar apenas o juro da dívida. Se isso não for um motivo suficiente para nós discutirmos a mudança do modelo econômico que está aí, eu, francamente, não sei mais o que seria. Nós chegamos ao limite, ou melhor, nós já ultrapassamos qualquer limite do razoável. A perversidade desse sistema, que só sobrevive porque conta com a cumplicidade, preste bem atenção, meu irmão, esse sistema só sobrevive com esses números absurdos porque ele conta com a proteção, com a cumplicidade de todos os últimos governos. Esse sistema ele não perdoa nada nem ninguém. É um modelo tão perverso que avança até sobre os beneficiários do Auxílio Brasil. Eu já denunciei isso aqui, oferecendo crédito consignado que cobram juros de até 79% ao ano de quem nem sequer comida tem para colocar na mesa. Se é isso mesmo, deixa eu dizer de novo, de tanta gente denunciar isso aqui, parece que o sistema financeiro mais tradicional brasileiro está se recusando a fazer essa aberração. Bom, da minha parte, vocês já sabem, eu vou mudar esse modelo, porque o Brasil não aguenta mais conviver com isso. Não é razoável, sabe? Não é justo, não é admissível que uma população inteira, 212 milhões de pessoas, se esfole de trabalhar, se esfole para pagar imposto, se esfole com as dívidas que contraiu no cartão de crédito, no cheque especial ou no crediário, e no final o resultado de tanto esforço e sofrimento
seja a transferência de uma montanha de dinheiro para as mãos dos tubarões do mercado financeiro. Ou a gente cria um modelo econômico que incentive a produção e não a especulação financeira, ou nós vamos acabar de transformar definitivamente a nossa nação, cuja única razão de existir é fazer quem tem pouco trabalhar que nem um doido para enriquecer ainda mais quem já tem muito até para estragar. Entre os candidatos que estão aí, posso dizer, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou o único que pode impedir esse pesadelo de se tornar uma realidade cada vez mais presente na vida de praticamente toda a população. Perceba em todos eles, veja qual deles diz uma palavra sequer contra isso. Veja qual deles propõe uma alternativa a isso. Veja qual deles denuncia essa aberração que está tirando o dinheiro da comida do povo para fazer empréstimo consignado. Sabe, nós chegamos no limite da selvageria e esse país está se liquidando, as nações também se suicidam. É por isso que eu não posso, não devo, e em nenhuma hipótese eu chego sequer a pensar de sair dessa luta e de sustentar a minha candidatura como uma alternativa para quem quer libertar o Brasil desse modelo econômico e desse modelo de governança política que sustenta esse modelo econômico. Essa candidatura é um dever que eu tenho com esse explorado povo brasileiro e com a minha própria consciência. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu queria muito debater com Lula e com Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, por que eles em nenhum momento fizeram o mínimo esforço para trocar esse modelo econômico? É medo dos bancos? É submissão? Ou é pura e simples cumplicidade? Mas qual nada? Nenhum nem outro quer debater coisa nenhuma. Cada um fica no seu pedestal, como se estivessem muito acima de nós, os pobres mortais desse país. O Lula, por exemplo, já se acha ungido pelos anjos e canta a vitória antes do tempo. Que perigo! Duvida? Então solta o vídeo aí, diretor. Companheiros e companheiras, não se preocupem que isso que vocês estão vendo não é água. O que vocês estão recebendo são lágrimas dos anjos que estão chorando de alegria pela vitória que nós vamos ter no dia 2 de outubro. Herege. Bom, então é o seguinte, começou a cair uma chuvinha e o Lula, que está perdendo, descalibrou completamente, está dizendo que essas chuvinhas são lágrimas dos anjos, já comemorando a vitória dele. Que imprudência! É isso que levou o Brasil a eleger o Bolsonaro. Em 2018, eu tentei muito advertir as pessoas que a força dominante do país era uma mágoa, um ressentimento, uma frustração monstruosa, porque encontrou-se nas costas da nação brasileira a pior crise econômica, que é essa que está aí agravada pelo Bolsonaro, mas que foi criada ali no governo do PT, pelo modelo econômico que o Lula e o PT herdaram do Fernando Henrique e mantiveram a mesma coisa, um momentozinho de farra e depois a grande tragédia do país quebrar. É só você olhar a data, quando é que começa a tragédia da inadimplência, a tragédia do desemprego, tudo isso tem data e a gente tem que mostrar isso, não é para falar mal de ninguém, é para a gente identificar historicamente as causas da tragédia brasileira. Pois bem, em 2018 foi essa mesma arrogância, essa mesma falta de escrúpulo, essa mesma falta de humildade, e que o Lula, infelizmente, já tomou-se dessa presunção, em que ele não viu a revolta que o povo estava experimentando com a crise econômica e com o escândalo geral de corrupção que a Lava Jato desvendou com todos os seus abusos. Não é possível negar, porque mais de 16 bilhões de reais foram devolvidos. Senhor irmão, peraí, 16 bilhões de reais foram devolvidos e, portanto, tinham sido roubados mesmo. Né? E foram roubados porque o Lula loteou mesmo o governo com esses grandes bandidos, e não é que ele aprendeu nada, ele está com eles hoje igualzinho. Eunício Oliveira, Renan Calheiros, sabe? Está todo mundo junto, do mesmo jeito, o Gedel Vieira Lima na nossa Bahia, está tudo junto. É a mesma turma, não se toca, também a arrogância é essa. Bom, já o Bolsonaro, o Bolsonaro ontem foi no podcast Flow do nosso querido Igor 3K. Um abraço, Igor. Na verdade, o Igor é que deu o nome do Ciro Games aqui, me deu essa sugestão. E o Bolsonaro, no Flow Podcast, deu um verdadeiro show de mau caratismo e despreparo, olha, falando bobagem, besteira atrás de besteira, e mentindo assim, sem nenhum pudor, ele nem cora. Eu acho que ele chegou naquele estágio superior do verdadeiro mentiroso, que é acreditar na mentira que planejou mentir para as pessoas. Eu vou começar mostrando o que ele respondeu. Eu não tenho que rir. Quando perguntaram sobre a possibilidade dele debater comigo. Solta aí o vídeo, diretor.
O Habib Jarrouj mandou aqui, ó. Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate? O Ciro é um cara que... Aí fica me chamando de ladrão, corrupto, só não me chamou de outras coisas mais, né? Pô, debater com um cara desse, pô. Pra debater com um cara desse... A grande crítica a esses debates, inclusive, um cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência, sim, mas não sabe usar. O irmão já foi ministro do Lula, acho que ele foi ministro também, vou procurar ver um pouco mais da vida dele, não me interessei com isso aí. Que é debate? É xingar outro? É atacar? Bolsonaro, debate é debate. Cada um que vai ao debate responde pelo que faz no debate. Então, veja, primeiro eu quero agradecer você reconhecer uma certa inteligência em mim. Eu, infelizmente, não posso lhe retribuir esse reconhecimento, porque considero você um cara esperto, mas profundamente despreparado. Não tenho a menor noção da tarefa que é governar uma nação complexa, difícil como a nossa brasileira. E eu quero debater com você, não é só os aspectos morais, né, que são um elemento central do debate político. Bolsonaro, você parece que faz todos nós de bobo, acostumado que está com meia dúzia de bajuladores. Como é que você se elegeu, Bolsonaro? Você tirou 70%, veja, eu tenho um profundo respeito pelos eleitores, 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, em números redondos, 70% do Rio Grande do Sul, sabe, escola política extraordinariamente respeitável, de um povo bom, trabalhador, não é, que valoriza, né, o trabalho, o suor, o Rio Grande, o Centro-Oeste, que carrega o Brasil nas costas, sob o ponto de vista, não é, tirou 70% em números redondos, o nosso Norte tão abandonado, 70%. Por que foi esse 70%, Bolsonaro? Você não tinha uma obra. Se lembra que eu fui teu contemporâneo deputado? Você era um deputado mediocrérrimo do baixo clero, enrolado com toda a picaretagem que os mais picaretas do baixo clero sempre fizeram. É coisa de roubar dinheiro na gasolina. Percebe? Eu não falo isso com nenhum prazer, mas eu digo que você roubava dinheiro da gasolina porque eu tenho prova disso. E eu não falo isso por agressão, por insulto, porque eu sou grosseiro, porque eu sou agressivo. É porque um homem de Estado tem que ser exemplo para os jovens. Um homem de Estado não pode, sabe? Mas eu quero voltar à tese. A tese é o seguinte, você se elegeu denunciando a roubalheira do Lula e do PT. Quer dizer, você, quando denuncia que o Lula é ladrão, que o PT corrompeu o Brasil, etc., etc., você acha que está fazendo uma coisa certa para o Brasil. E quando eu denuncio que você patrocina um dos governos mais corruptos da história brasileira, quase chegando no nível de corrupção do governo do Lula, porque ainda não chegou, mas está bem encaminhado. Aí eu posso dizer o quê? Você vai no debate e você diz assim, você será um mentiroso. Eu estou liquidado. Se você aceita o debate e vai no debate, então nós estamos lá no debate, e eu digo, Bolsonaro, você é um corrupto. Você diz, você é um mentiroso leviano. Eu nunca roubei nada, E se eu não mostrar o que você roubou, onde é que você roubou, por que eu estou dizendo que você é corrupto, eu saio do debate desmoralizado. Mas, infelizmente, Bolsonaro, você é um corrupto. Eu vou dizer como. Originalmente, antes de ser presidente, você superfaturava dinheiro da gasolina do seu gabinete, você usou o dinheiro do seu gabinete para contratar funcionário fantasma e botar o dinheiro no bolso, você usou os seus sócios nas milícias do Rio de Janeiro, Queiroz, etc., etc., para corromper seus filhos e suas esposas, suas ex-esposas. Todas elas têm negócios inexplicáveis. O seu filho está processado e anulam porque você não deixa coisar, você tirou e tal, fazendo acobertamento e tal. Isso tudo é verdade, Bolsonaro. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, isso tudo é verdade, isso é da sua biografia anterior. Mas o mais grave agora, se nós denunciamos o mensalão, que era a institucionalização da corrupção do governo do Lula e do PT, você institucionalizou a mais chocante corrupção da história do Brasil, com a emenda, o orçamento secreto, a emenda do relator. Sabe, na Codevasf é só você ir lá, Bolsonaro, e eu sei que você não vai porque você está vendido a essa gente toda. Se você for lá, é 30%, 40% de roubo em tudo quanto é de contrato. Deve ter uma exceção, porque a gente tem que ser justo, mas todo mundo sabe, Bolsonaro. Você vendeu a Landulfo Alves, vocês vão ter que ter paciência. Você vendeu a Landulfo Alves, que é a refinaria de Camaçari, na Bahia, por metade do preço, Bolsonaro. Você vendeu a Lubinol, em Fortaleza, pela metade do preço, subfaturando para grupos exóticos do estrangeiro. Você, Bolsonaro, entregou a carteira de créditos do Banco do Brasil de mais de 3 bilhões de reais para o BTG por menos de 350 milhões de reais. Isso tudo é corrupção da grossa, Bolsonaro. E você ou pune, e nunca puniu.
Porque a cada evento desse eu denuncio e você nunca puniu nenhum. Por quê? Porque você não é uma pessoa honrada, você não é uma pessoa séria. Portanto, vamos debater, mas eu não quero debater só a sua honradez, eu quero debater o modelo econômico. O Brasil hoje, Bolsonaro, tem 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil hoje tem mais de 110 milhões de pessoas que não conseguem fazer 3 refeições por dia. O Brasil tem hoje o pior salário mínimo das Américas, só perde para o da Venezuela, só ganha para o da Venezuela, que é um país em caos econômico e institucional, que só o PT defende. Sabe, Bolsonaro, você é um desastre do seu ponto de vista econômico. Bolsonaro, você denunciou o tempo inteiro a ladroeira desses politiqueiros e tal, você está completamente entregue ao Centrão. Você pertence ao partido do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro, que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. Você é corrupto e você é uma tragédia como governante. Você também é um genocida. Por que eu estou dizendo isso? De novo, eu sou um agressivo, eu sou grosseiro. Como é que vai debater com uma pessoa dessa? Autoritário. Chegamos no limite em que eu, um lutador da causa do povo, democrata visceral, sou chamado de autoritário pelo mais autoritário dos presidentes, que vive frequentando aí o caminho do golpe, o caminho tal. Aliás, golpe que você vai tentar, mas você vai nos encontrar aonde for necessário, com as condições que forem necessárias. Mas deixa eu dizer, Bolsonaro, o Brasil, Bolsonaro, se você tivesse um pouquinho de consciência, você não dormia de noite. É isso que eu quero demonstrar no debate, que você está fugindo por covardia. Não é porque eu sou mal criado, não. O Brasil tem 3% da população do mundo. 3% da população do mundo são os brasileiros. E no Brasil morreram 11% de todas as pessoas que morreram no planeta Terra na pandemia. Sabe qual é a explicação do Brasil ter 3% da população e ter morrido 11%? Você, sua ignorância, sua corrupção, roubar dinheiro na vacina, colocar o Brasil no fim da fila da vacina, botar um general pilantra como Pazuello no Ministério da Saúde. Você é um genocida, corrupto e incompetente. É isso que eu quero provar ao povo brasileiro, porque você está enganando de novo a população. Foi cumprida a conversa, é porque eu sou um cara sério, Bolsonaro. Agora vá no debate e diga assim: Ciro, você é corrupto. Aponte um evento em que eu fui envolvido, uma acusação, uma só sequer. E não é nada demais isso aqui, isso é só minha obrigação. Agora, vá para o debate, deixe de ser frouxo, bancar o valentão para a sua turma, e agora querer se esconder aí atrás de quê? Tá com medo da minha grosseria? Eu não sou grosseiro com todo mundo, não. Eu sou só grosseiro com genocidas e corruptos como você. Segue adiante, por favor. Bom, o Igor 3K também perguntou ao Bolsonaro sobre o consignado. Isso é um negócio que me tira do sério. O Igor 3K perguntou também ao Bolsonaro sobre o consignado do Auxílio Brasil, sobre o qual eu falei agora há pouco. Vocês estão se lembrando, né? Então, nós criamos um socorro emergencial para chegar no limite do brasileiro mais ferrado, mais dependente, precisando daquele tostão para comer, e o Bolsonaro autorizou um empréstimo consignado, entregando o cadastro dos miseráveis brasileiros para os bancos ganharem 80%, 79% de juro em cima do dinheiro que não vai ter na mesa das pessoas. Olha essa resposta do Bolsonaro, como é um primor de cinismo. E ele ainda acha que eu sou um cara áspero e grosseiro. Bota aí o trecho do Flow. O ideal é não pegar empréstimo. Mas tem gente que prefere pegar empréstimo porque é melhor pagar esses juros menor no sistema bancário do que na mão de um agiota. Sim. É um direito dele decidir. Uma coisa é emprestar para você, eu vim todo mês aqui, você me dá o dinheiro na minha mão. A outra é descontar automaticamente no teu contra-cheque. O risco é zero. E tem seguro em caso de óbito. Então está tudo resolvido. Se você não pega no banco dessa maneira, o cara pega com o agiota. Então agora vai se ferrar de qualquer maneira. Então no banco ele está mais protegido. Vejam que beleza. É uma coisa difícil fazer ironia num negócio desse. Mas veja, o Bolsonaro acha a coisa mais normal do mundo um pobre que recebe um tostão para comer, que por ser definitivamente uma coisa para comer, essa pessoa tem que ter, né, regularidade, porque você não precisa comer só hoje, tem que comer amanhã, depois da manhã, depois da manhã, né? Tem que comer depois da eleição. Ele cria só para a eleição, até a eleição, e adianta para os bancos o cadastro, a pretexto de que se o cidadão não pegar o dinheiro para comer, vai se endividar com a agiota. Olha que maravilha,
a lógica com que o Bolsonaro se comporta nisso. Ele entrega o dinheiro para botar comida na mesa das pessoas para o juro de bancos. É tão grave, é tão criminoso, que a maioria dos bancos não topou. Mas a sensibilidade dele vai além. Ele se vangloria de ter, falando em miséria, fome e tal, vamos lá, é um espetáculo essa participação do Bolsonaro. Ele agora vai se vangloriar de ter zerado o imposto de importação de veleiros e jet skis. Só vendo para vocês acreditarem como esse cidadão é pervertido mentalmente, não é? Solta aí, diretor. Nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, pô, veleiro é para rico. Não. O imposto de importação, ele não tem que arranjar um tributo compensatório para aquilo. Agora, a Europa tem 7 milhões de veleiros. Quem trouxe a informação para mim? O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, lá de Pernambuco. E cada veleiro, um pelo outro, dá, de forma direta ou indireta, mais 2 empregos. Resolvemos aí. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, e jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um Você negócio já andou, que eu já vi. demais. Eu dou cavalo de pau, faço loucura jet ski. Eita boçalidade. Você, num país em que as pessoas estão passando o perrengue que estão passando, ter um presidente da República com a cabeça nesse limite. Então é o seguinte, vamos tirar os impostos, ou seja, tirar dinheiro que vai pagar saúde, educação, moradia, saneamento básico e tal, de veleiro. Porque um maluquete qualquer disse para ele que na Europa tem 7 milhões de veleiros, então tira o imposto. Agora, deixa eu dizer para o brasileiro médio, que talvez não saiba, e mesmo o bolsonarista de boa fé, que eu sei que tem muita gente boa, né, ainda votando no Bolsonaro, zangado com o PT e com Lula, eu sinto muito respeito por isso. Mas deixa eu dizer para vocês, eu hoje fui no médico, vocês devem ter notado aqui, eu estou uma manchinha aqui, outra manchinha aqui. Uma coisa rapidinho, porque tá os teus filhos ligando, o que aconteceu? Eu fui tirar uns sinais, porque esse negócio de sinal, a gente tem que fazer a prevenção e tal, e aí botaram preparado aqui, tiraram os sinais aqui que eu tinha no rosto, enfim. Mas eu fui no médico e eu sou curioso, como todo mundo sabe, desse negócio do complexo industrial da saúde. Meu irmão, os equipamentos dos médicos, bisturi, o foco cirúrgico, coisas básicas, triviais, tudo importado do estrangeiro, pagando 100% de imposto. Eu conversando com o médico, ele me queimando aqui, e eu disse, doutor, e esse aparelho aqui, veio da Alemanha, esse outro veio da Coreia do Sul, e esse outro e tal, quanto custa? 100 mil dólares. E quanto custa lá? 50 mil dólares. Aqui por quê? Porque o imposto é 100%. Não, você não está falando a verdade. Estou falando a verdade, 100%. Um equipamento médico paga 100% de imposto. A gente podia ter os equipamentos que hoje eu fiz num consultório particular com o meu plano de saúde, porque eu, graças a Deus, posso pagar, não é? E esses aparelhos não tem na rede pública. E o Bolsonaro dispensa imposto de veleiros e jet ski, porque fazer cavalo de pau no jet ski. Cavalo de pau no jet ski, gente. Vai trabalhar, vagabundo. Desculpa, mas Bom, por último, o Bolsonaro voltou a defender a cloroquina. Vocês não acreditam, não? Vou mostrar para vocês. Por último, o Bolsonaro voltou a defender a cloroquina e a criticar as medidas de isolamento social contra a Covid. Mas nada disso é novidade. Novidade mesmo foi ele antecipar, não ser uma dose cavalar de preconceito, que vai boicotar também uma futura vacina contra a varíola dos macacos, doença que está se alastrando pelo mundo e que já é emergência no Brasil e no mundo. Vamos ver mais esse absurdo, e aí chega, porque, francamente, depois de ouvir a Ana Paula aqui, a gente ficar com um boçal desse, o diabo é que o boçal é presidente e quer continuar presidente da República, e nós, pelo amor de Deus, brasileiro, meu irmão, não deixe isso acontecer. Pelo amor de Deus, o nosso país não aguenta mais isso. Bom, mas bota aí o Bolsonaro defendendo as atitudes que tomou, que fizeram com que o Brasil, tendo 3% da população do mundo, tem 11% das pessoas que morreram no mundo. Daqui a pouco tem a varíola do macaco. Você vai tomar vacina também? E se for impositiva? Porra, se vier a vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Eu tenho certeza que vai tomar. Não imita isso não, menino. Pelo amor de Deus. Mas, rapaz, tenha paciência. Não, mas não imita não, porque é muito ruim. Isso. Eu sei que é muito ruim. É constrangedor, que vergonha. O cara desse ser presidente da República. Constrangedor. Mas veja, é a mesma coisa. Aliás, corrupção, Bolsonaro, você mandou o Exército Brasileiro, com uma ordem explícita sua, ilegal, comprar toneladas de cloroquina, cujo destino ninguém sabe e cujo superfaturamento se aproxima de 700%.
O seu governo, Bolsonaro, é corrupto por todos os ângulos que alguém queira considerar. E eu, estou de olho. Vem debater, Zé. Aí me diz que eu estou mentindo, que eu te meto um documento na testa.